Olá pessoal, todo mundo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Tudo depende, né? Que hora que você está vendo esse nosso encontro. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa nossa pós-graduação de Direito Constitucional, de Direito Administrativo. Uma pós que agrega conteúdo muito importante para a nossa vida prática, para as nossas atividades, para quem está na advocacia, para quem está dentro da administração pública, para quem está percorrendo os caminhos da academia. Vou tentar aqui sempre usar uma linguagem que vai atender esses diferentes públicos, porque eu sei aqui, temos vários desejos e como é que a gente pode aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Bom, eu sou o professor Daniel, sou professor de Direito Constitucional e também de Direito Administrativo. Sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, Portugal, também especialista em Constitucional por lá, também especialista em Direitos Humanos e em Ciências Jurídicas Filosóficas e atuei, né, dentro da minha atividade profissional, além da advocacia, eu fui controlador adjunto e chefe de gabinete da Controladoria Geral do município de São Paulo. Então, atuando aqui na fiscalização aos contratos, a fiscalização da gestão pública, no combate à corrupção. Então, sempre percorrendo as duas abas, do constitucional e do direito administrativo. Bom, eu, professor Sábio, estamos à frente dessa nossa pós-graduação, Direito Constitucional, Direito Administrativo. Temos aqui um conjunto de professores maravilhosos nessa caminhada, pessoas com muita experiência. Vocês vão perceber aí ao longo das aulas como essas pessoas são fantásticas. E aí, quando você tiver alguma dúvida, saiba, pode nos enviar mensagem, a gente bate um papo, a gente conversa. Beleza? Vamos lá? Vamos começar a estudar? O nosso tema de hoje, deixa eu colocar ali no quadro para vocês. Nosso tema de hoje vai abordar sobre a efetividade dos direitos fundamentais à luz do binômio mínimo existencial e a reserva do possível. O que acontece para muitos que estão nessa vida prática da advocacia privada ou advocacia pública, ou atuando como consultor, como assessor, pode se parar com situações onde particulares querem exercer um determinado direito, mas não conseguem exercer o direito porque ele tem algum tipo de custo aos cofres públicos e o Estado tenta se esquivar. Ele fala, olha, não consigo. Você está querendo medicamento? Não tem como. Ou quer vaga na escola? Não tem a vaga na escola. Ah, você quer um benefício de assistência social? Ah, não tenho. Falta previsão orçamentária, falta pessoal, enfim. Então nós vamos observar como que isso acontece, como que é esse embate na prática, qual solução que a gente pode buscar até para fundamentar as nossas petições. Antes de entrar nesse ponto, eu tenho que dar um passo atrás, lembrando aqui que o nosso curso de pós-graduação, então eu tenho que abordar com vocês um pouquinho sobre esses direitos fundamentais, o que eles são, depois a gente começar a falar dos diferentes tipos de direitos fundamentais, para quando a gente for citar educação, saúde, entre outros, você já tem uma base bem legal formada. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre os motivos de termos direitos fundamentais. Motivos de termos direitos fundamentais. Hoje parece bem óbvio, né? A gente fala sobre direito fundamental, mas será que no passado era tão óbvio assim? O que acontece é, nós precisamos de Estado. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos de um Estado organizado para suprir nossas necessidades. Vivemos em coletividade, então a gente precisa de um asfalto nas vias públicas, precisamos de iluminação pública, precisamos de coleta de lixo, precisamos de segurança pública, entre tantas outras coisas. Só que a gente percebe esses pontos que nós, enquanto sociedade, precisamos a partir de um fato concreto. Então, eu passo por uma situação e falo, eu precisava disso, hein? Eu precisava de educação, ou eu precisava de liberdade, algo do gênero. Então, quando acontecem as situações, nós temos a criação de grupos de direitos. Só que muitas vezes o governante da ocasião não está nem aí para tais pontos, não está nem aí para as necessidades daquela sociedade. Quando a sociedade se organiza e fala, não, isso é essencial para a gente, e começa a atrelar quais são esses direitos fundamentais para a existência da sociedade, a gente fala, pega isso e põe na Constituição. Está lá na Constituição do país, que é a regra mais importante, a regra principal de um país, e todos têm que seguir.
Quando a gente volta e a gente olha lá no século XVIII, foi quando nós começamos a ter constituições. A gente nem tinha Constituição, então a gente nem falava em direito fundamental propriamente dito, porque não tinha Constituição, mas nós tínhamos reis que eram absolutistas, reis que eram ali exagerados nas suas condutas, que eram arbitrários em suas condutas, que tomavam a produção das pessoas, que diziam aonde que elas tinham que trabalhar, qual a religião que elas poderiam professar. Então as pessoas não tinham liberdade. Ou chegava o rei e falava, eu quero aqui você ou seu filho ou sua filha para trabalhar lá no meu castelo, e pegava aquela pessoa e levava. Não tinha liberdade. Quiçá falar sobre educação, saúde para essas pessoas, isso não existia também naquela época. Então a gente começa a mudar isso, criando uma Constituição para limitar o poder desse governante, limitar a atuação desse governante, e aí a gente vai começar a ver que camadas são essas de direitos, quando é que eles surgiram, como surgiram, para depois te ver, na data de hoje, como que você poderá exigir o cumprimento dos seus direitos. Então eles são fundamentais porque são criados a partir das principais necessidades de uma sociedade. A sociedade fala, eu tenho tais necessidades importantíssimas e eu quero colocar o direito, que é uma declaração, eu quero colocar na Constituição do meu país, para que o governante da ocasião não desrespeite. Porque os direitos não são pautados pelo governante, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da ocasião. Esses direitos eles estão previstos na Constituição e todos que entrarem deverão obediência. Obediência à liberdade, obediência à assistência social, obediência à saúde, educação, obediência à moradia, entre vários outros pontos. Ok? Daniel, eu vejo na prática muitas vezes as pessoas usando dois termos, direitos fundamentais e direitos humanos. Existe alguma diferença entre eles? Bom, muitos doutrinadores atuam para trazer diferença, outros trazem aqui um ponto em comum. Deixa eu tentar mostrar para vocês aonde poderia repousar uma diferença. Então vamos lá. A diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos fundamentais e direitos humanos. Porque se você me perguntar, Daniel, o direito à vida é um direito fundamental ou um direito humano? Eu falo os dois. Se perguntar, Daniel, o direito de liberdade de expressão, de manifestar o que você pensa, é um direito fundamental ou humano? Os dois. O ponto para a gente entender no nosso dia a dia da advocacia, na nossa atividade profissional, é que existe uma diferença conforme a criação. Aonde está a norma que indica tal direito? Porque essa norma pode ser criada dentro de um país ou pode ser criada fora de um país. E essa é a principal distinção. Então, nós temos aqui uma diferença que é indicada pelo que chamamos de plano de positivação. Plano de positivação. Mário Reis Marques, que é o professor de Filosofia dos Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, ele aponta sobre isso. Ele fala, olha, os direitos fundamentais possuem essa expressão porque são direitos fundamentais para uma determinada sociedade específica, ou seja, a sociedade de um Estado. Então, os direitos fundamentais, eles são apresentados nas normas de um país, dentro de um país. Então, vamos lá. Então, quando falamos de direitos fundamentais, nós temos a previsão
da norma no ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico de um país, interno a um país. Então, quando se pergunta, nem é o direito à vida? Bom, ele tem previsão na Constituição Federal Brasileira? Tem. Então, com relação à nossa Constituição, ele é um direito fundamental. Mas se você me perguntar sobre a previsão dele na Convenção Americana de Direitos Humanos, olha, já está falando, né? Direitos humanos. Então, nós temos aqui, ou se falar na Carta da ONU sobre os direitos humanos, poxa, está na ONU, está fora, né? Foge da gente. Quando a gente atua aqui falando da nossa DUD, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então vamos lá. Direitos humanos, eles estão previstos em normas no ordenamento jurídico internacional. Então, são direitos previstos para uma coletividade de países e não só para o povo de um único estado. Essa é a nossa principal distinção. Ok? Então, na prática, a gente acaba falando as mesmas expressões? Sim, na prática, a gente acaba falando, até porque o Brasil é signatário de diversos tratados. Posso até falar um pouquinho sobre isso mais à frente, sobre o nosso Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais, o que aconteceu, quando foi celebrado e quando é que a gente começou a usar no Brasil. Houve uma demora muito grande e isso vai impactar também no gozo dos direitos sociais no Brasil. Tá, então, nós já vimos aqui sobre essa distinção. O outro ponto que é importante é entender que os direitos eles são criados em camadas. Então, eu não tive, que hoje a gente abre a Constituição, vê um leque, né, de direitos, até que com a Constituição do lado, só que não foi assim. Não foi de uma única vez que surgiram todos esses direitos. Nós somos criando de tempos em tempos novos grupos que vão só se aconchegando, né? Vai chegando mais direito, vai entrando, vai ocupando aqui a nossa casa, mas no início a sala estava vazia, não tinha direito dentro da sala. Então veio um grupo, depois chegou outro grupo, depois chegou outros grupos. Vamos ver então como funciona a parte nossa das dimensões desses direitos. Essas dimensões podem ser tratadas tanto do ponto de vista de direitos fundamentais, como também de direitos humanos. Como a gente está aqui focando no Brasil, vou colocar com vocês direitos fundamentais. Dimensões dos direitos fundamentais. Daniel, existe uma diferença em se falar em dimensão e falar em geração? Tem. Uma diferença mais doutrinária, mas é que um cuidado, é um zelo com a expressão. Muitos doutrinadores abordaram sobre isso. Canotilho foi um dos que abordou. Canotilho foi meu professor no mestrado. Tive a honra ali de ser aluno da última turma de Canotilho lá em Portugal, que no final do curso, né, ele nos levou para dentro do sítio dele, onde ele produz uvas, né, para a produção de vinho. E, nossa, que experiência maravilhosa. Você imagina que ele nos presenteou nessa última turma com livros dele, e ele fez questão ainda de nos dar e autografar o livro, né, como presente. Um cara que é uma sumidade, uma grande referência para nós no direito constitucional, e de repente você vendo ele passando o bastão, nos atiçando, nos provocando numa caminhada. Outro dia eu conto aqui algumas coisas, né, das lições que aprendi com ele, que me mudaram muito, minha visão como pessoa e minha visão também como jurista. Mas voltando para cá, Canotilho falava, olha, nós usávamos até pouco tempo atrás gerações, mas era um tempo em que a parte tecnológica no mundo ainda não tinha um desenvolvimento tão rápido, tão abrupto e que acompanhava a sociedade.
Hoje a gente vê muitas mudanças envolvendo equipamentos de informática ou de telefonia que antes não existia. As pessoas não usavam computadores, as pessoas não usavam telefone celular, as pessoas não tinham essa mudança rápida do disco de vinil, né? Durante muito tempo, né? Durante décadas nós usamos disco de vinil e aí de repente a gente vê mudando, o disco de vinil vai para o CD, que vai para o MP3, que depois já vai tudo para as nuvens. Do telefone, a gente começou com um telefone que era um tijolo enorme, que eu, Daniel, tinha que subir, quando eu ia para a fazenda, eu tinha que subir na caixa d'água da fazenda, subir às vezes na cerca ali no curral, para poder conseguir, quando eu ia na família em fazenda, para poder conseguir usar o telefone, né? E que dava para fazer 2 ligações e acabava a bateria, porque não durava nada a bateria daquele telefone. E era só para discar e ligar. Hoje a gente faz a nossa vida pelo aparelho de telefone. E aí viemos, né, tivemos a tecnologia do 1G, 2G, 3G, 4G, estamos na 5G, o que significa que essa geração mais nova de tecnologia é melhor do que a anterior. E aí, com isso, houve um choque na interpretação de gerações de direitos. Porque a gente começa a assimilar isso do nosso dia a dia de tecnologia como se a geração mais recente fosse melhor do que as anteriores. E para o direito isso não vale. Para o direito, todas as dimensões elas são importantes. Seja da primeira, seja da segunda, da terceira, da quarta, quinta, cada doutrinador vai inventando depois novas dimensões. Então o nosso foco aqui é entender que melhor dizer dimensões, não gerações, porque a dimensão coexiste. Eu tenho várias dimensões aqui. Você está me vendo em casa em 2D, não é? Você tem aqui apenas 2 focos de orientação. Se você estivesse aqui na sala, você me viria em 3D, que teria um senso de profundidade. Se você estivesse na sala, poderia falar em 4D, porque você sentiria também o cheiro do nosso ambiente. Então, são várias dimensões que coexistem e isso vai acontecer com os nossos direitos. Mas você viu que a dimensão, ela foi criada, a gente fala de geração antes, foi criada em cada momento histórico e foi reunindo, foi enchendo a sala. O primeiro momento que nós tivemos, a primeira necessidade, ela foi quanto aos direitos de liberdade, porque nós tínhamos um Estado opressor, nós tínhamos um Estado que amarrava o cidadão e nós queríamos nos libertar dessa opressão, dessa regulação excessiva por parte do Estado. Então, vamos lá. A nossa primeira dimensão ela vai apontar sobre as liberdades. Sobre as liberdades. Isso aconteceu no século XVIII, quando surgiu a primeira dimensão de direitos. Então, nós queríamos, naquele instante, era a possibilidade de termos uma liberdade quanto à propriedade, que o Estado não viesse interferir na propriedade, a liberdade profissional, para eu escolher a minha profissão, a liberdade religiosa, porque até então o rei ele era tido como emissário divino e todas as pessoas deveriam seguir aqui a religião do rei. Não tinha opção de escolher uma outra religião, apenas a religião do rei. Também a liberdade de manifestação, pois ninguém podia criticar o rei. Agora eu já posso criticar o Estado. Tivemos o primeiro grupo de liberdades. E esses direitos, eles foram apresentados em 2 constituições logo de cara. Nós tivemos na Constituição Americana, lá em 1787, Constituição essa que continua vigente, e também na Constituição Francesa, de 1791. São as chamadas Constituições Liberais, a liberdade dos modernos. Quando a gente estuda Benjamin Constant, ele vai abordar sobre esse assunto. E naquela época a gente tinha uma sensação e uma confiança muito grande na humanidade.
Nós achávamos que nós, enquanto sociedade, poderíamos nos autorregular sem precisar de uma interferência do Estado. Então, nós achávamos que a gente poderia tratar, olha, qual que vai ser o preço desse produto, ou o que, que você tem que fazer, ou qual é o cuidado com respeito ao próximo. E já que tudo isso ficaria bem resolvido. Só que Thomas Hobbes estudou ali aquela sociedade, isso pegando ao século XVIII, pegando o século XIX, e entendeu que, na verdade, a sociedade ela atua como um lobo. O homem é o lobo do homem. O homem tende a explorar o outro homem para o seu próprio benefício. Então, nós tínhamos uma parte da sociedade que explorava outra parte e tinha acesso, assim, a vários benefícios. Tinha acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, tinha aqui uma condição de garantir uma velhice, né, com boas condições financeiras. Mas havia uma outra imensa parte da sociedade que não tinha nada disso, que não tinha acesso à educação, que não tinha acesso à saúde e que não tinha nem direito trabalhista, pois aqueles que empregavam, eles apontavam qual era o comportamento esperado do empregado, se ele não fizesse, era rua para ele. Então, se o patrão dissesse que a jornada de trabalho será de 14 horas, ou o funcionário aceitava ou era rua para ele. Se quisesse o patrão contratar crianças, ele contratava crianças também, não tinha limite com relação à mão de obra infantil e aí vários outros pontos. Quer hora extra? Vai mandar fazer, não vai pagar se ele não quiser pagar. Então, nós vimos que esperar a sociedade se autorregular não estava funcionando. E que tudo isso que faltava, né, enquanto disparidade social, motivou a sociedade a procurar novos tipos de direitos. Eu quero os direitos de liberdade, eu quero todos eles ainda. Esses direitos que mostram um estado distante. Essa primeira dimensão, é importante colocar, essa primeira dimensão, ela vai configurar o que nós chamamos de absenteísmo estatal. Eu quero o Estado longe de mim. Eu quero o Estado longe de mim. Então, porque eu achava. Mas a gente viu na prática que não funcionou muito bem. E aí surge a segunda dimensão. A segunda dimensão, ela inaugura os chamados direitos sociais, que são direitos que exigem igualdade. A sociedade é desigual, mas eu quero tentar proporcionar aqui uma redução dessa desigualdade, para que as pessoas se aproximem. Já já eu falo mais sobre os direitos sociais. Então, o que surge daqui são direitos como direito dos trabalhadores, que era o palco principal naquele instante, que pós-revolução industrial. Também direito à educação, direito à saúde, direito à previdência social, entre outros. Entre outros. E as primeiras constituições que trouxeram esses direitos foram a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. A Constituição de Weimar é a Constituição alemã. É a Constituição alemã. Então, essas constituições trouxeram aqui esses direitos sociais. Daniel, demorou para ser implementado em vários países, no Brasil? Sim. Foram surgindo. Nossas constituições, e pegando aqui a época de Getúlio, elas passaram a trazer alguns direitos sociais, mas a gente levou aqui uma boa jornada para poder fixar no Brasil, que já já eu explico para vocês.
Na sequência da segunda dimensão, nós tivemos um momento no mundo, veja, a gente está falando aqui no século XX, nós tivemos na sequência a Segunda Guerra Mundial, e que preocupou diversas pessoas. E a partir da preocupação com o que aconteceu ali, nós buscamos a terceira dimensão. A terceira dimensão vai cuidar dos chamados direitos de fraternidade. É a fraternidade entre os povos. Se na Segunda Guerra Mundial nós já tivemos ali 2 bombas atômicas sendo disparadas no Japão, e depois disso começamos a ter aqui a Guerra Fria, o surgimento de novas armas também com potencial de destruição em massa, a gente fala, gente, a gente vai se acabar numa terceira guerra mundial. Então, a ideia daqui era buscar a paz. A ideia era buscar a cooperação entre os povos. A ideia era buscar a proteção ao meio ambiente. No nosso caso brasileiro, a Constituição de 88 que amarrou tudo isso. Antes nós não tínhamos aqui uma preocupação com o meio ambiente ou os princípios internacionais sobre os direitos, né? Os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. A gente não tinha esse cuidado com os anteriores, agora a gente tem, mostrando como é que o Brasil tem que se comportar. Essas 3 dimensões, elas são aqui aceitas pelos mais diversos doutrinadores, até porque elas representam o lema da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e da fraternidade. Depois disso, os outros doutrinadores foram criando novas dimensões a partir das suas análises sobre o que acontecia em cada sociedade. Bobbio, né, nosso jurista italiano, também sensacional, que muitos nos ajudou, muitos livros, né, escritos por Bobbio, como eu usei os livros de Bobbio durante meus estudos, e estudo ainda hoje de Bobbio, Bobbio apontava sobre uma necessidade de direito, sobre a bioética, que iriam cuidar sobre clonagem, queriam cuidar sobre pesquisas com células-troncos. Bobbio também fala de uma nova dimensão, falando da participação política diferente da primeira dimensão. Uma participação política mais efetiva, vai abordar sobre o orçamento participativo, né, que a gente não tinha. O Brasil tem aqui alguns traços, que começou por Porto Alegre, esse orçamento participativo, depois passou por outros lugares, como aqui em São Paulo mesmo, nós usávamos bastante, usa menos, mas usávamos muito nas subprefeituras. Eu participei várias vezes enquanto controladoria desses orçamentos participativos, mas são outras dimensões, tem dimensão até indicada por autores brasileiros sobre o acesso à água potável, então tem muitas outras, mas vamos focar aqui nessas 3 nesse momento. Vou cortar esse bloco com vocês, no bloco seguinte eu volto e aí nós iremos falar dos direitos sociais em si, porque eles são o nosso palco sobre a discussão entre o mínimo essencial e a reserva do possível. Até daqui a pouquinho.